Noite. Seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda. Gratidão. Gente, eu quero me apresentar e vou permitir também que a Cris se apresente, né? Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que creio que são contatos da Cris, né? E outros aqui são conhecidos meus. Então, vamos nos apresentar. Eu me chamo Clau Tausi, sou terapeuta complementar, psicoterapeuta, consteladora, agora terapeuta psíquica, graças a essa mulher incrível, maravilhosa que está aqui. E a gente trabalho, né? Trabalho presencial e online, atendo em Barra Velha, Santa Catarina. E é um prazer, sabe? Quando surgiu as terapias na minha vida, a minha cura, e aí eu parti para esse mundo, né, de conhecimento e que eu pudesse também estar auxiliando a busca de conhecimento de vocês. E eu quero passar a palavra para essa mulher incrível, Cris Yoshida. Oi, Já Claudina. fizemos outros, já tivemos um contato parecido assim, né, Cris? Verdade, verdade. Bom, primeiramente quero agradecer, né, pelo convite. E assim como você também, eu sou super marcha lenta para fazer live, embora seja necessário, né? Mas a gente fica sempre fugindo. Ah, depois eu faço, e nunca faz. Então, gratidão, Clau, por me tirar da zona de conforto, me trazer aqui para a gente falar sobre esse tema lindo que é a captação psíquica, né? Para quem não me conhece, eu sou terapeuta sistêmica, espiritual, né? Eu não falo mais consteladora, porque quando a gente começa a desenvolver outras habilidades, a gente não fica só na constelação pura, né? Então, para não falar constelação e a gente não ser criticado por não estar fazendo a constelação raiz, eu prefiro abordar como terapia sistêmica e espiritual, né? Recentemente a gente acabou de formar uma turma aí de terapeutas psíquicos, a Clau está entre eles, e aí agora a gente vem aqui para falar, né, dessa abordagem terapêutica tão profunda, tão linda e tão pouco divulgada, né, Clau? É verdade. Quando você fala, Cris, desse desafio, né, das mídias, então, da gente colocar, né, eu sou publicitária de formação e eu me escondo ali, né, eu sempre fui da estratégia, então, mas aí quando a gente tem uma pessoa, que por sinal está online aqui também, que é a Emma, ela que cuida das redes sociais e de tudo, gente, que essa coisa linda que ela consegue deixar meu Instagram, aí fica muito mais fácil, né, mas daí ela vai colocando pilha, vai, tô com medo, vai com medo mesmo. É isso aí. E assim vai. E outro comentário, Cris, que você falou, é perfeito isso. As clientes aqui, né? Quem já passou por um atendimento meu, às vezes eu falo assim, gente, deixa eu fazer, graças a Deus que elas confiam em mim, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, sabe? Porque é uma coisa assim, às vezes você inicia numa constelação, aí você já tá lá numa outra técnica junto, ou você iniciou numa outra técnica e você vai juntando tantas coisas. O que que você fez? Então, eu deixei o campo trabalhar, né? Eu segui o que tinha que ser feito. É mais ou menos isso, né? A gente não consegue dizer, Perfeito. olha, vai ser isso porque não vai. Mas hoje a gente vai falar sobre captação psíquica. Gente, entrou um monte de gente aqui que eu não dei oi. Eu vi a Rafa agora, vi a Evelyn, eu sou devagar, eu não consigo falar aqui e acompanhar. Então, quem não recebeu meu beijo aí, por favor, receba o nosso carinho, meu e da Cris. Cris, o que é essa bendita captação psíquica? Ai, legal. A Selminha lá, Unir as Terapias, é maravilhoso. É isso Uhum. mesmo. É. É. Bom, o que que é a captação psíquica, né? Inclusive, essa foi a dúvida da nossa aula de terça-feira passada da mentoria, né? Ai, como é que eu explico isso para as pessoas? Como é que eu vou divulgar essa abordagem? Então, o que a gente tem que entender é que assim, o psiquismo, ele faz parte da gente, né? Então, o psiquismo é a gente estar trabalhando com as nossas percepções, além dos cinco sentidos, né? Também com o sexto sentido, a alta percepção sensorial e tudo aquilo que nos compete, né? A captação psíquica é uma abordagem espiritual, né? Então a gente tem que falar que a gente trata dentro da captação vidas passadas, né?
tudo aquilo que a gente viveu, que a gente não conseguiu elaborar e que de repente está ressonando nessa vida, está com alguma frequência aberta nessa vida, a gente olha isso dentro da captação psíquica. Então, para ter uma ideia mais ou menos, nossa, mas o que eu posso levar dentro de uma captação, né? Então, aquelas questões de fobia, sabe? Então, aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho medo de água, eu tenho medo de cobra, mas nunca teve contato com uma cobra, né? Nunca teve de frente com uma cobra. Então, assim, de onde será que veio esse medo, né? Geralmente, essas questões infundadas, né? Onde a gente não sabe onde está o motivo. Uma coisa, de repente, você fala assim, nossa, eu sou muito introvertida, porque na minha infância, meus pais não deixavam eu me expressar, né? Eu era muito reprimida. Isso é algo justificável, a gente sabe que é algo dessa vida, né? E aí a gente pode tratar isso dentro de uma constelação familiar, por exemplo. Agora, quando fala assim, nossa, eu sou muito introvertida, mas eu não consigo entender porque eu sou assim. A minha família é expansiva, né? Eu tenho todos os recursos para me comunicar, mas eu não consigo. Chega na hora, eu travo. Aí, nesse caso, a gente fala, opa, peraí, então será que não é alguma questão de vidas passadas que não está influenciando nessa vida? Porque dentro da captação, a gente entende que todas as nossas vidas anteriores, elas fazem parte de um registro de memória ativo, né? E que compõe o nosso psiquismo. Então, todas elas estão aqui, fazem parte do nosso ego, fazem parte de quem a gente é, e algumas delas querem se expressar mais do que essa personalidade atual, a nossa vida atual, que veio aqui para ter uma experiência, né? Então, quando elas começam a querer se expressar mais do que essa aqui, acaba tirando essa aqui do equilíbrio e harmonia que ela veio para ter. E aí entra a gente com o nosso trabalho de captação psíquica. Eu não sei se uma das perguntas é a diferença de captação e apometria ou não? Isso, porque eu sei que quando eu entrei para o curso, eu pensei, muita gente vai ter essa dúvida, né? Eu sei que acho que a Jaque está aqui, eu acho que ela faz apometria, não sei. Depois me corrige, Jaque. E a minha dúvida, quando eu entrei, né? Tanto que eu estava em busca da apometria, tipo, era a apometria. E aí eu falei com a Cris, eu disse, quero fazer apometria, mas é captação psíquica. Tá, resumindo, o que é uma coisa, o que é outra, o que junta tudo aí no meio, o que separa depois? O que ficou muito famoso, né, que a gente conhece muito, então você fala, ainda não é tão difundido, mas é muito mais divulgado do que a própria captação, é a apometria. Né? A apometria também é uma abordagem terapêutica espiritual de desobsessão. Né? Então, a apometria ela trabalha em centros espiritualistas, ela trabalha com mediunidade, né, de incorporação. A captação nasceu nesse universo. Ela nasceu dentro dos grupos apômetras, onde foi se percebendo que você não precisa ser médio de incorporação para você acessar uma informação, para você captar a informação que está no campo do teu assistido. Porque a partir da captação a gente faz uma leitura do campo. Mas não é aquela leitura assim, superficial, não, é uma leitura profunda. Porque a gente entra em sintonia mental com o nosso assistido, com a pessoa que está sendo atendida, e a gente se entrega naquele campo, né? Então, diferente da apometria, né? Onde existe a incorporação, e a partir daquela incorporação eles trabalham, a gente não precisa incorporar, a gente simplesmente desdobra a nossa consciência para ir trabalhar no astral, sem necessariamente estar trazendo nenhum tipo de entidade para trabalhar, sem ter que incorporar aquela personalidade na gente. A gente pode conversar com esses seres fora do físico, né? A partir do nosso psiquismo, né? A partir do que a gente tem enquanto recurso humano para fazer. E aí que está a diferença, né? Sim. Quer falar qual? E aí, já vamos entrar numa pergunta que não estava. Mas aí, porque a gente lida muito com isso, né? Eu sou médium de incorporação, um bandista, né? E aí aquela coisa, tipo assim, você não pode cobrar, né? Um trabalho, né? Tipo, num terreiro, enfim, né? Amor, caridade, enfim, a Umbanda não cobra, aquela coisa toda, né? Então, a apometria, muitos locais também fazem apometria porque não pode ser, né? Tipo, não é cobrado. Porque é algo que é uma entidade que trabalha ali com você, né? Você está usando um recurso que não é só seu, né? E a captação, ela te dá, né? Ela te desvincula um pouquinho disso, né? Tipo, isso é meu, é um trabalho meu, é algo que eu estou fazendo além da... Claro que a gente tem uma egrégora, né? Que nos
nos acompanha, né? Nos dá um alicerce ali, mas é algo que a gente faz, né? Sem precisar estar incorporado ou algo assim. Isso, É, Cris? existe muito mau conceito e mal informação nesse sentido, sabe? Então, por exemplo, existe uma cultura de que a mediunidade é algo que a pessoa recebeu gratuitamente e que ela, se ela recebeu gratuitamente, ela não pode cobrar por nenhum tipo de trabalho que esteja atrelado à mediunidade. Mas quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprofundar, isso aí é uma fala que tem da Bíblia até, né? Que o próprio Jesus, ele habilita os apóstolos dele para uma batalha, para alguma uma situação. Eu não sei bem porque eu não sou leitora de Bíblia, tá, gente? Então vocês me perdoem se eu errar. Mas é alguma coisa assim, onde Jesus dá condições, dá habilidades, dons e mediunidade até para os apóstolos dele, para eles resolverem uma empreitada. E aí tem esse princípio. Eles receberam gratuitamente de Jesus, então eles tinham que servir de forma gratuita aquele benefício. E aí ficou essa leitura errônea que tudo que você recebe da espiritualidade gratuitamente, você tem que devolver gratuitamente. Aí a gente entra com a questão da constelação familiar, né? A lei do equilíbrio de troca. A gente sabe que onde não há equilíbrio, as coisas elas tendem a se desmanchar, se desfazer. Isso é natural mesmo, né? E o próprio Dr. Lacerda, ele colocou lá, ele fundamentou que a apometria não pode ser cobrada. A apometria, ela é caridade. E aí, o que Uhum. acontece? A gente tem grupos apômetras que têm filas homéricas de mais de 6 meses, de um ano de fila, e as pessoas não conseguem ser atendidas. Ao passo que se de repente a pessoa fala assim, olha, vamos fazer o tratamento, coloca um valor, coloca um terapeuta para atendê-lo, porque dentro de uma apometria você tem um grupo. Você tem 5, 6, 7 pessoas para atender uma pessoa só. E a captação psíquica, a gente assim, pode ter uma pessoa, a gente pode fazer a captação sozinho, a gente pode fazer a captação em dupla, a gente pode fazer com 5, 6, né? Então a gente acaba dando uma demanda maior, você acaba liberando mais essa demanda reprimida que existe de pessoas que precisam de ajuda, né? De pessoas que estão lá na fila esperando serem atendidos, e fica com essa questão aí que não pode cobrar. Né, como se fosse feio, como se fosse errado. Então a gente fala muito sobre isso no curso, né? Pra gente quebrar. Tá falhando a minha É. internet? Tá falhando a minha Tá internet? Não falhando um sei. pouquinho, Cris. Eu não sei, eu até fui verificar se era minha ou se era sua. Eu acho que talvez é a tua internet que tá um pouquinho falha aí, gente. Aproveito enquanto a Cris se conecta ali. Boa noite, Thiago. Boa noite, Ali. Vi que entrou. Paty, querida. Karen, seja bem-vinda. Amanda. Várias pessoas aqui que entraram e a gente não conseguiu dar um oizinho. É. Cris, e nesse sentido também dessas técnicas, a gente não vai muito longe, né? A gente tem o próprio Reiki, né? Que também, tipo, tem essa coisa, tipo, não pode porque você recebeu, né? Só que a pessoa, o terapeuta, ele presta um serviço, ele tem o seu tempo dedicado para isso, ele tem o seu investimento de cursos e tudo mais, Exato. né? Mas ok. Se é uma pessoa Vamos que entrar para trabalha. próxima. Vamos só concluir, né? Se é Sim, uma pessoa que trabalha de forma voluntária, uma vez por semana ela vai lá e se entrega a esse trabalho num grupo de apometria e não quer cobrar, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se é uma pessoa que trabalha com isso e vive em função de atender as pessoas, de ajudar as pessoas, ela precisa ser remunerada para isso, né? Ela tem uhum, contas para pagar. A própria espiritualidade sabe que a gente precisa de recursos para sobreviver. Eles estão um pouco se importando com se a gente vai cobrar ou não. O que eles querem saber uhum. é se a gente está fazendo aquilo com amor. Se tem Exato. amorosidade, se tem entrega naquilo, né? Uma É, coisa é você fazer por ambição. Vou fazer porque, nossa, agora é a fonte de... É uma mina de ouro. Descobri uma mina de ouro, vou agora arrebentar de ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que a espiritualidade, ela nem vai ficar com você. Você vai ser desconectado da egrégora automaticamente, né? Agora, se é algo que você faz com amor, que tem entrega, não tem mal nenhum. Até porque a própria espiritualidade precisa da gente para trabalhar. Eles não conseguem atuar se não tiverem a gente, né? E ainda só para fechar essa questão, quando a gente fala de mediunidade, até de incorporação, a gente está falando de psicofonia, né? Psicofonia, o que que é? É uma habilidade humana
de se comunicar com o astral. Então, assim, vamos quebrar dogma, quebrar religião. Não tem essa questão de espiritismo. É uma energia materializada, né? Que a gente entende que somos energia. É uma energia materializada que está se comunicando com uma energia que está fora da matéria. Simples assim. Independente, como você falou, independente de religiões. Isso é seu. Isso é seu. Seu. É Exato. seu, né? Cris, e tem alguma contraindicação? Gente, eu fiz uma captação psíquica. Foi incrível, né? Cris, meu Deus, assim, quando a gente ouve falar, mas eu nunca tinha passado por uma vivência dessa, e estava com uma situação de socorro, Cris. Espera aí, eu estava ainda fazendo o curso, eu disse, me socorre que a coisa não saiu do trilho aqui. E é incrível, assim, ó, o que aconteceu? A gente fez uma captação numa quinta-feira e eu estava com sintomas muito ruins mesmo, física, mentalmente. E eu acordei na sexta zerada. Gente, como isso? Como que pode, assim, né? Foi lindo, é lindo, né? Então, assim, existe alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer, alguém não pode fazer, ou em alguma situação, como é que você vê isso? Não tem nenhum tipo de contraindicação. E a gente viu também que não tem essa questão de, fulano não quer fazer. Né? Não é para fazer, fulano não quer fazer. A gente faz aquelas 3 perguntinhas mágicas, né? É divino para mim fazer essa captação para fulano? Sim. É divino para o fulano fazer? Sim. É divino para o universo? Sim. Então a gente pode fazer, né? Aí vai, nossa, mas você tá quebrando o livre-arbítrio. Não tô, porque eu perguntei, é divino para ele, é divino para mim, para o cosmos? Teve a confirmação de todos, a gente pode fazer. Inclusive, até questões assim de urgência, né? Quando você vê que a pessoa está me some a palavra agora. Em surto psicótico, né? Alguma coisa nesse sentido, a gente pode fazer instantaneamente, porque vai aliviar muito os sintomas, né? Então, de repente, você vê que a pessoa está ali, você percebe que é uma questão espiritual, que ela está passando por alguma situação. Se fizer a captação ali, libera o campo da pessoa na hora, mesmo que ela nem saiba que a gente está fazendo, né? Então, não tem nenhum tipo de contraindicação. Inclusive, assim, até grávidas, né? A gente até recomenda que elas façam a captação, porque já dá para começar a tratar aquele novo serzinho que está chegando, que vai se materializar, que pode ter alguma questão de vidas passadas. É super recomendado que a grávida olhe para isso antes do bebezinho nascer, né? Que a gente consegue estar fazendo várias liberações, né? E harmonização da relação deles. Então, não tem nenhum tipo de contraindicação. Não. Dentro do curso, a gente também olha para a terapia de vidas passadas. Essa sim, tem algumas contraindicações, porque nesse caso a gente coloca o próprio cliente para regredir, né? Então, quando ele entra em regressão, ele pode ter uma emoção muito forte. Em alguns casos não é recomendado. Mas a captação, não, ela é recomendada para todos. E até numa situação, você falou de um surto psicótico, mas às vezes até uma crise de depressão, né? Às vezes um filho, alguém, tipo assim, uma pessoa que está com depressão, numa crise muito forte, ela não tem condições de escolher, eu quero ajuda ou eu quero fazer isso. Muitas vezes você não tem, né? Eu já passei por crises depressivas e você não quer. Né? Você não consegue ter forças nem sequer para buscar uma ajuda, né? Então, legal saber que você pode, sim, fazer por uma outra pessoa, né? A constelação, que nem a gente fala, 2 consteladoras aqui, né? Os pais, né? Pode constelar por um filho, né? Pode, tipo, um filho, uma criança pode ser constelado, mas ainda na constelação você para onde, tipo, isso é do lado materno? Peraí, se eu sou mãe, eu vou conseguir ter acesso. Se é do lado paterno, eu sou mãe, já vai, né? Isso já não cabe a mim, né? Então é muito interessante saber que isso é totalmente livre. A Emma tá deixando, gente, um recadinho aqui, ó. Pessoal, envia a live para as pessoas que possam gostar do assunto. Essa Emma, olha, de outro uma planeta. fofa, né? É uma fofa. E digo mais, pessoal gente, que tá aí pode perguntar também, né? Que a gente tá aqui para tirar dúvida. Fazer perguntas e assim, ó, a gente vai fazer um sorteio. Então tem um post, tanto no meu Insta quanto da Cris.
você vai lá e comenta, marca alguém nesse post, porque daí a gente vai fazer um sorteio daqui a pouco para você participar de uma vivência online, claro, se você desejar, e você tem que estar online. Já que, amada, você fez isso, então tá bom. Ô, Andressa, seja bem-vinda. Cris, tem sintomas? Ok, eu fiz uma captação. Aí, eu posso ter algum sintoma físico, emocional? Tipo, o que que acontece comigo depois que eu faço uma captação? Pode. Pode. É algo que a gente não gosta nem de falar, né? Porque se a Mas gente tem que falar, falar. se a gente falar, olha, pode acontecer alguma. É a catarse, né? A gente mexe com o bloco energético, a gente mexe com uma emoção. Então, pode sim dar. A pessoa pode baixar a vitalidade dela, pode ficar meio lenta por uma semana, né? Você sabe bem disso. Vou contar, Baixa a gente, eu vou contar. vitalidade. Baixa a vitalidade total, que você fala, nossa, não tem energia nem para sair da cama. Pode acontecer sim. Por quê? Tem uma situação que é assim, às vezes até tirando, né, energias negativas, às vezes a gente se acostuma com aquela energia negativa. Foi o que E quando aconteceu comigo. você limpa aquele campo, que você tira tudo, dá um vazio, você fala, putz, e agora o que eu vou fazer? Né? Todo aquele enrosco, até o problema, às vezes a pessoa acostuma com ele, né? Agora eu não tenho mais problema, o que eu vou fazer? Então pode sim, pode dar dor de barriga, crise de choro, pode dar vômito. Por quê? Porque é energético, né? A gente trabalha num campo energético. Então, quando a gente mexe naquele campo, aos pouquinhos aquilo vai se densificando e vai ter que expurgar de alguma forma, e vai expurgar a partir do corpo físico, né? Mas é algo que a gente não fala, porque tem muitas pessoas que são autossugestivas. Então, se você fala, olha, Uhum. pode ser que aconteça alguma coisa, pode ter certeza que vai acontecer, porque ela já vai levar Uhum. aquilo como uma sugestão, né? Então, também pode não sentir nada, né? Ela pode fazer e sentir como você, nossa, sentiu uma melhora no dia seguinte. Tô super bem, né? Como Exato. se tivesse. Eu passei pelas duas experiências, né, Cris? Tanto de. Mas por quê? Isso em qualquer técnica, né? Quando a gente mexe, né? A maioria das técnicas que a gente trabalha, que trabalha o teu campo energético, teu campo espiritual, acontece isso. Eu falo igual a constelação. Às vezes você libera tanta coisa que está ali dentro de você, que você carrega que é do outro. Nossa, Cláudia, tem um vazio. Sim, porque tudo que tinha aqui não era seu, era da mãe, era do pai, era da, né? Agora vamos encher esse espacinho aí com o que é teu de verdade, né? Então pode acontecer isso. Pode. Cris, vou te aproveitar, né? Bora. Vou te aproveitar, Vamos gente. tirar dúvida, que é Olha, importante. se eu não estiver fazendo perguntas aqui que vocês também queiram saber, por favor, deixe as perguntas aí. Vanderlei, amada, seja bem-vinda. Laila, querida. Então, assim, minhas vidas passadas, né? É isso que a gente trabalha. Até que ponto eu tenho autonomia ou, tipo assim, sem usar a captação psíquica, né? Então, assim, como que eu sei? Isso é da Clau? Ou será que isso é uma Clau que já foi, que não era Clau, que era a Joana, que era o Pedro, que era o Augusto? Como que eu consigo identificar o que é meu e o que não é? Ah, que Sabe? linda, maravilhosa essa pergunta. A gente consegue perceber quando a gente se conhece. Então, a partir do autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que me faz bem, eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu me conheço. Então, eu consigo perceber se tem alguma interferência, alguma situação que não é minha. Mas a maioria das pessoas, elas estão pilhadas, né? Estão naquela correria, estão, né? Não para nem para pensar, não tem nem consciência corporal. Então, assim, as pessoas acabam sendo influenciado, né, pelas personalidades de vidas passadas e acham que são elas que estão fazendo. Ontem mesmo na mentoria que você não conseguiu ir, né? E foi muito legal porque a gente, sabe aquele diálogo Coloca, interno? coloca doce na boca de criança, vai, É, coloca, porque eu não assisti nem a a gente aula por falou vídeo. disso, a gente falou disso. Não sei se a Ali tá aqui. Aquele diálogo interno que fica assim, ah, você vai fazer isso mesmo? Você acha que você tem competência para fazer isso? Vem os diálogos internos assim, não vem? Eu mesma, quando estava preparando o curso, ficava aquela vozinha assim, ah, tem certeza que você acredita em tudo isso que você está falando? Sério mesmo que você acredita nisso? Ai, que ridícula que você é. Vinha! Então, será que sou eu que estou falando isso para mim mesma? Aí a gente
resolve dar um nome para ela, né? Fala assim, ô fulaninha, fica quietinha aí, que agora quem é que tá da batalha sou eu. E aprende aqui comigo como é que faz. Aí a gente consegue entender, falar, não, peraí, tem coisa aqui que não é minha, que não sou eu que tô falando, que tô me criticando desse jeito, que tô tendo esse diálogo interno aqui comigo, né? Então, assim, o primeiro passo é a gente se conhecer, a gente se perceber. Saber que assim, peraí, será que eu seria tão dura com esse diálogo interno aqui, que me chamaria de ridícula, que colocaria em xeque tudo aquilo que você conhece, que você está fazendo com propriedade, e fala, você tem certeza, você acredita mesmo nisso que você está fazendo? Né? Então, falando, não, peraí, não sou eu que estou falando isso, com certeza uma personalidade minha que está aqui. Ou então, de repente, quando você percebe que no meio do nada você mudou, você estava bem, estava tudo bem, mas aconteceu alguma coisa, um gatilhozinho, chegou alguém, mudou. E aí, de repente, você já fica densa, você já fica mal, fica mal-humorada, agressiva, reativa. Aí você fala, não, peraí, será que sou eu mesmo? Ou teve aqui uma alteração de personalidade? Porque a gente está o tempo todo alterando. Mas aí fala, será que é meu ou não é meu? Quando se fala de personalidades múltiplas, é nosso, certo? Faz parte do nosso psiquismo. São todas nossas. O que a gente precisa é educar essa molecada toda e falar para elas, olha, pessoal, a sua oportunidade já passou. Agora é a minha. Que você acrescente com tudo que você fez de bom, né, na sua jornada, que você acrescente agora na minha para a gente seguir juntos na evolução. Senão a gente não evolui, nem elas e nem a gente, né? Isso. E aí o papel para completar nossa, eu gosto de falar tanto, né? Que daí eu já misturo aqui tudo. Aí vem a letra, né? Que é horrível porque o pensamento é mais rápido do que a letra. Primeira coisa, aí a gente toma medicação para bipolaridade, né? Vamos estancar, gente, vamos parar com essa baderna aí, né? Tipo, a gente não escuta, né? Tipo, que aquilo é um grito, é o nosso corpo gritando por alguma coisa que precisa ser vista e precisa ser tratado, né? Mas daí a gente vai lá e mete medicação para bipolaridade, sabendo que é uma subpersonalidade que está aqui. E aí o que acontece? Você toma um medicamento, anestesia os sentidos, mas não cura. Porque Exato. aquela personalidade está ali, né? Tá ressonando ainda. Tirou a Exato. medicação, volta. E o detalhe, né, Cris, assim, ó, da captação e desse cuidado, eu vou dizer assim, né, é olhar também com amor para essas subpersonalidades, para essas personalidades que estão aqui comigo, porque, assim, é oferecer ajuda. Ei, peraí, o que aconteceu aqui com você? Ah, né, como foi? O que dói aqui? Ah, você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Então você vai ser encaminhado. Quando você estiver melhorzinha, você volta, você faz parte de mim. Mas é você dar aquilo que ela precisa, que você, né, que aquela partezinha sua tá ali precisa, né? Porque às vezes também é aquela coisa, já vamos chegar nisso agora, de obsessores, né? Ou tipo assim, manda embora e tá, né? Expulsa. Gente, foi para onde? Né? É aquele amor, aquele cuidado. O que você precisa? Vamos Exatamente. buscar ajuda, né? E assim, né? E a gente tem que entender que, e pelo menos eu sou dessa opinião, sabe, Cláudia? Eu acho que ninguém faz as coisas para prejudicar, que faz por maldade. A pessoa faz por alto amor. Então, assim, se eu vou fazer algo que vai prejudicar você, não é para prejudicar você, é para me salvar, é para me proteger, né? Isso dentro da consciência que cada um tem. Então, se elas enfiaram o pé na jaca, né? Se fizeram alguma coisa que hoje a gente considera como, nossa, eu não faria isso. Mas dentro daquela consciência que a gente tinha, a gente fez, né? Foi assim que eu dei conta com os recursos que eu tinha naquele momento. Com a consciência que eu tinha. Então, hoje, agora, né, que a gente desperta para essa nova realidade, que a gente desperta para esse conhecimento, a gente tem sim que acolher, dar consciência para elas, falar, olha, essa vida já acabou, já encerrou. Hoje você faz parte de um arquivo de memória, né? Só que eu sei que dói, eu sinto essa dor, mas não precisa mais doer. Porque você fez o que tinha que ter feito, né? Você fez, você deu conta, tá tudo bem. A partir de agora deixa comigo. Só não me prejudica, me ajuda, né? E aí você traz aquela questão dos obsessores. E aí a gente também tem nossas personalidades múltiplas que podem ser obsessores. Quando elas não estão de acordo com o nosso propósito reencarnatório, né? Elas não concordam com aquilo. Aí, de alguma forma, elas vão nos obsedar mesmo, vão tentar nos prejudicar, porque elas não querem que a gente faça aquilo, né? Eu mesma, quando despertei para a apometria, a primeira questão que eu
levei foi o fato de querer trabalhar com a espiritualidade. Eu queria trabalhar com a espiritualidade, mas eu tinha medo. Eu falava assim, não vou mexer nisso. Eu não queria nem estudar, sabe? Então, assim, não sabia nem o que era um chakra. Eu falei assim, não quero nem saber disso, não quero nem entrar em contato. Por quê? Porque eu tinha medo. Porque tinha minhas personalidades aqui contrárias a isso. Elas não queriam que eu entrasse nessa questão. Por quê? Porque elas se deram mal. Elas sabem que se mexer com isso aí, porque mexeram de forma inadvertida, por interesse próprio, prejudicando as pessoas, né? Então, aquela é a consciência delas. E elas acham que quando eu começar a executar tudo isso de novo, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, elas falam, não vai fazer. Então, se você mexer com isso, eu vou te tolir, vou te prejudicar, vou criar um monte de situação para você não fazer, né? Então, a gente tem essas nossas partes aí que a gente precisa, não, vamos acolher, vamos entrar em consenso, né? Falando, galera, olha, acabou, passou, o que você tinha que fazer, você já fez, né? E o nosso trabalho com captação é justamente isso. A gente resgata essas consciências que estão presas no tempo e espaço, né? No espaço quântico, estão presas lá, vivendo aquela realidade que elas viviam em outros tempos, achando que aquilo é a vida real. Uhum. Cris, vamos colocar fogo no parquinho. A pergunta Bora. não te passei. E aí, a Clau vai lá, encontra uma pessoa e o santo não bate. Ah, não desce nem com água doce, gente. Não, não tem. A pessoa nunca me olhou, ela nem sequer falou comigo. Mas não. Gente, Não não é vai, não Clau, tá? desce. Eu só tô dando um exemplo. Não, mas quem não tem, gente? Quem não tem uma pessoa É, assim, já tira a primeira pedra, né? é Todo verdade. mundo tem. É isso aí, né? E aí, tipo, nossa, tipo, dá uma coisa ruim, não bate, dá uma raiva que você não sabe de onde que é a raiva. Tipo, a pessoa não fez nada, né? Tipo, ou você, às vezes, né? Tipo, peraí, o que foi? O que eu fiz, Da né? Não tô sabendo. mesma forma que tem aquelas pessoas que você nunca viu que você ama. Você fala, gente, que pessoa gostosa, eu amo ficar perto da... É Não a é? Cris na minha vida. Parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Assim, Fomos bruxas, né, Cris? já mexeu muito caldeirão juntas, né? Então, dentro da formação lá, eu até trago uma aula que a gente fala dos cordões energéticos, né? Então, a todo tempo, a todo momento, nós estamos nos conectando com outras pessoas a partir de cordões energéticos, né? A gente cria uma conexão, seja uma conexão amorosa ou uma conexão doente. A gente vai criando essas conexões. Existem vários cordões, né? Existem os cordões da alma, os cordões genéticos, os cordões relacionais. E independente da vida que a gente está, esses cordões são estabelecidos com todas as pessoas que a gente convive. Então, assim como a gente tem as nossas personalidades, essas pessoinhas que a gente encontra também têm as personalidades delas. E assim, quando a gente olha uma pessoa e não, ai, o santo não bateu, então muito provavelmente a gente já se conectou com essa pessoa em outras existências e a relação não foi legal, não foi saudável. E fica aquela memória. Eu falo isso, sabe? Eu falo com muita propriedade que não existe o véu do esquecimento. Esse véu do esquecimento aí é uma balela. Porque se a gente não consegue lembrar da ordem cronológica das histórias, por quê? Porque a gente tá, a nossa consciência está dentro desse cérebro tridimensional que foi criado para essa existência. E como ele foi criado para essa existência, ele está zerado. Ele não tem informação. Mas a nossa consciência está fora do cérebro. E a nossa consciência sabe de tudo. Então, quando a gente se encontra com essas pessoas, já vem aqui, ó, peraí. É fulano, você conhece isso aí. Não se mete de novo que você vai se dar mal. E tem pessoas que a gente não quer se relacionar mesmo. E isso é ruim porque a gente não dá a oportunidade de curar essa relação, né? Então a gente já fica com aquela situação, não, eu não quero, eu não gosto, o santo não bate, a pessoa é indigesta e a gente se afasta. E a pessoa nunca nem fez nada pra gente, né?
A Aí gente aqui, perde a oportunidade de curar isso, né? de curar isso, Emma, você exatamente. tá tonta porque já se conectou no campo, é só isso. Porque quando a gente... Ah lá, A Emma, muito você ia ficar complexo. tonta. Aham. Oi, Às Emma, vezes... fala pra mim o que que você não entendeu, que aí eu tenho que explicar melhor. Ah lá, tô gostando dessa conversa. Gente, Amiga eu falo assim, amada. ó, aqui, ó, a gente tem que falar é papo de maluco, sabe? Se a gente ficar com, ah, eu sou muito certinho, não, não é pra entrar nesse papo. Aqui a gente não sai da casinha, a gente sai do condomínio inteiro. Total. Total. Então, quando a gente tem todos esses cordões aí conectado com centenas de milhares de pessoas, pensa hoje nessa vida, com quantas pessoas a gente não se relaciona? Um monte de gente se relaciona de forma amorosa e um monte de gente não, né? E às vezes não é nem porque a gente não quer se relacionar de forma amorosa. Às vezes uma coisa que a gente fala não desce bem para a pessoa, né? Porque a comunicação tem disso também, não é muito o que eu falo, é muito como o outro recebe o que eu falo, né? Às vezes eu falo da forma mais amorosa, mais doce. Se cair em indigesto para a pessoa, não tem jeito, vai falar, nossa, que pessoa mal educada, né? Porque vai ser o jeito que ele interpretou Não, aquela aí vai ser informação. melosa. Nossa, como é melosa, né? É, irrita. Ai, me irrita aquele jeito amoroso de ser. Irrita. E tá tudo bem, né? E a gente vai criando as nossas conexões. Então a gente cria essas conexões energéticas em todas as nossas vidas, com centenas de milhares de pessoas, né? Algumas a gente cura e outras a gente vai levando até a hora que for, ok, vou encarar isso. E a gente vê isso na constelação também, né, Clau? Cada Por exemplo, a um tem o seu relação de processo. casal. A relação de casal, a gente vê que são as relações mais conflituosas. Por quê? Porque a gente vê no nosso parceiro ali algo que a gente precisa curar, curar na gente. Desperta aquilo que a gente precisa curar. Aí você fala assim, ah, não quero olhar para isso. Não me incomoda, então vou separar. A gente vai casar 50 vezes, né? É, mais ou menos. Não é? Pri, olha aqui. A Lu, oi Lu amada. Pior é quando você dá a chance para curar e a pessoa depois te dá uma rasteira de novo nessa vida. Deixa eu ver. Pior é quando você dá a chance para curar. Será que foi? Será que deu a chance mesmo? Porque, ó, isso tudo, eu sempre falo, eu falo isso no curso inteiro, né? Que não é nunca sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, assim, se me deu rasteira, tinha algo meu ali ainda. Tinha algo que eu deixei ali ainda que precisava ser olhado, entende? Porque se não tem mais nada, se tá curado, não afeta. Aquilo não chega na gente. A pessoa pode fazer o que ela quiser, não chega na gente. Então, se ai, me prejudicou. Então tem algo meu ali ainda que eu preciso olhar. É. Ó, filha, né? Ô, Emma, filha, né? Cada um entrega o que tem por dentro. Isso elas escutam todos os dias, né? Cada um dá aquilo que tem, naquele momento, né? E às vezes assim, por que que me... Não sei, né, Lu, ali, mas por que que aquilo ainda me doeu? Porque se eu fiz aquilo, ok, então agora o problema é dele, né? Eu deixo com ele o que é dele. Então se ainda me dói, ainda eu quero cobrar algo por aquilo, é porque alguma coisinha Tem tem. algo E acabei de meu ver, ainda. gente, uma DR aqui na família. Não, não na minha, né? Mas a conversa de Paty, Dani e Vivi. Porque a Paty fala assim, bem leve, um pouquinho grossa, e aí tem uma cobrança ali, já estão se consertando. Adoro vocês, minhas lindas. Tá. Alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui, ó. É Eu porque é sou a complexo mesmo, testemunha viu, virtual. gente? Eu empolgo e aí vocês falam, Cris, menos, vamos voltar. Ó, a Paty amada. Eu sempre falo doce, me entende como grossa. Conheço, né, Paty? Já, a Evelyn, ufa, me sinto acolhida, achei que eu era um monstro. Você é linda da minha vida. A família se entende, é isso aí, Vivi. E eu sempre falo, eu falo para minha mãe às vezes, mãe, vamos tentar consertar tudo que a gente consegue agora, para a gente não precisar vir de novo com as mesmas questões, Com as né? mesmas Porque a gente questões, sabe, isso. né? Porque quem está aqui, né, para estar numa live dessa é porque você acredita em reencarnações, em outras vidas, em tudo isso, né? E então, se vamos tentar olhar com amor, vamos tentar fazer nossa parte, né? Vamos tentar se consertar, porque senão, gente, a gente vai voltar e vai voltar. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. A Pri falou assim, ó, de onde vem a raiva em excesso, né?
O Pri, olha que interessante. Hoje mesmo a gente fez uma captação e aí a primeira personalidade que a gente encontrou era uma pessoa, tipo uma rainha, sabe? Ela estava sentada assim num lugar super chique e um monte de soldado em volta dela e ela aquela sua voz de comando, faz, 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 todo mundo servindo ela. E aí, quando essa pessoa é contrariada, ela fica com raiva. E toda vez que ela é contrariada, ela fica com raiva. E aí a gente começou a entrar nisso. Vamos numa situação, então, quando ela foi contrariada. E sempre vinha muita raiva. E foi tão forte que a própria captadora ficou com raiva. Não era só a personalidade, a captadora começou a ficar com raiva. Ela falou, tô com muita raiva, eu tô com raiva, eu tô com raiva. Então, às vezes, né, essa raiva aí tá em alguma questão, alguma situação de vida passada que não foi bem elaborada, ou então até mesmo nessa vida, tá? Então, não quero dizer que é tudo de vida passada, não. Às vezes a gente cria processos nessa vida também, tá? De repente você queria se expressar e foi tolhida, enfim, aí tem que pesquisar onde que está isso, qual que é o gatilho que dispara essa raiva, que aí a gente tem uma melhor análise, né, do caso. Acho que você ia ler outra, né? A Tailine, fala mais sobre conexões energéticas. Os cordões energéticos. Isso. Gente, o assunto é lindo e extenso, né? Inclusive, né, falei isso e agora já me veio até um insight. Já convido o pessoal que está aqui para participar do nosso clube de leitura do livro. Que eu acho que foi lá que a gente se conheceu, né, Clau? Foi no livro? No Mãos de Luz? Foi. Eu não lembro. Eu Eu acho acho que que foi, não foi. foi? Mas eu acho que foi. Mas como é que eu cheguei até o livro Mão de Luz? Então, eu queria saber como é que a gente se conectou a partir do Mãos de Luz. Alguém deve ter te falado, vai ter estudo do livro. Entra lá. Alguma coisa assim, porque daí depois eu tinha aquele grupo de mulheres toda terça à Isso, tarde e tal, e aí você também prestigiou a gente com uma palavra. Foi isso. daquele livro. Ah Aham. lá, Selmi, esse livro é maravilhoso. A gente já estudou o livro Mãos de Luz, agora a gente está estudando o segundo livro da Bárbara, que é Luz Vou Emergente. pegar aqui. E vai ter um capítulo, mais para frente, a gente já está no capítulo 11, acho que é o capítulo 17, que ele fala só de cordões energéticos. Só de cordões Ah, energéticos. legal. Tá, então a Thay pode participar. É, Gente, esse é o Mão de Luz, tá? Mas eu não fiz a captação psíquica ainda referente a isso. Aí ele está na página 124. Vocês inclusive, terminaram, né, a Cris? Pararam na proposta para página. a gente fazer o estudo do livro veio quando a gente começou a montar os cursos na época era curso de apometria ainda, né? Nossa, esse livro é maravilhoso, dá uma expansão de consciência total, tanto Mãos de Luz quanto esse que a gente está lendo agora, tá? Então fica aí o convite. A gente se encontra toda segunda-feira, às 8 horas no YouTube. Todo o conteúdo está gravado, disponível lá no meu canal. Ai, Cris, você está no capítulo 11. Os 10 capítulos anteriores está lá disponível, só assistir no tempo que puder, que é uma explosão assim de conhecimento. É maravilhoso, viu? Vale super a pena. Esse Mão de Luz mesmo, ele para você ler sozinho, sem o estudo, ele é um livro muito difícil. Ele é muito complexo, né? É muito melhor quando você tem esse estudo. Vamos ver aqui, acho que tem mais uma pergunta e a gente vai para o nosso sorteio também, né? Raiva, ok. A captação se encontra com a constelação. Lise, querida, fã de constelação, a Lise. Elas são abordagens complementares, tá? A constelação, ela vai até determinado momento. Aí chega no momento que fala assim, eu não posso ir mais. Aí a gente entra com a captação. São terapias complementares. Todo mundo querendo fazer captação ou é só eu, a Ema? Eu acho que tem um monte de gente querendo, né, Lu? Já tá querendo, Dani querendo. Com certeza, é uma experiência única. Tá. Tem muita troca de leitura no grupo. Gente, mais alguma dúvida sobre esse assunto? Cris, alguma coisa que a gente não tocou aqui que você acha relevante falar? E senão a gente vai fazer o nosso sorteio para a gente fazer uma vivência, né? Isso vai tá na proposta aqui. Não, me veio assim. A gente tinha combinado que a gente ia fazer algo para a própria pessoa sentir alguma energia nela, né? Vamos elaborar. A gente vai trazer a pessoa aqui para a sala com a gente vai fazer uma consciência corporal aí, a pessoa vai se conectar
E aí, você entra em jogo comigo para olhar para a questão? Nem que seja coisa rápida, pode ser? Tamo junto e Então misturado. tá, então a gente vai fazer uma demonstração aqui como que funciona o processo de captação Tá. psíquica. É, a Ema, gente, quem não fez, quem não colocou o nome lá, dá tempo, corre lá no Insta, coloca o nome, marca alguém, que a Ema vai fazer o sorteio, né, Ema? Confirma aí comigo, que a Clau não consegue fazer, sabe? A Clau está aqui na live, a Clau está com o Insta aqui, a Clau não consegue, sabe? Fazer isso. Então, a Ema, amada da minha vida, vai fazer, tá? Enquanto isso, aqui vamos conversando mais um pouquinho. Enquanto, o que acontece? Vai lá, marca alguém para você participar do sorteio. Agora, ao vivo, gente. Entrou aqui, já vamos tratar isso. Ema está aqui a postos. Você já quer fazer? Vamos dar mais uns minutinhos, então, para se alguém ainda precisa ir lá colocar o nome. Você quer entrar ao vivo aqui, Ema? O que você quer fazer? Me diz. Você que manda. E qual o tempo, Cris, já vamos falar um pouquinho da técnica. Quanto tempo demora uma sessão, uma de captação psíquica? Isso é muito relativo, né? A gente tem captação que demora 15 minutos e captação de 1h30. Vai depender do tamanho da treta que a gente vai encontrar. Uhum. Então você olha, né? A gente até comentou ontem lá na aula que assim, a gente para na hora que a gente sente que o campo tá leve. Opa, tá leve. Então beleza, dá para parar. Enquanto você sente que tem informação, que tá pesado, tá incômodo, a gente vai captando, vai tratando. É que a gente tem recursos, né? A gente tem lá o nosso santuário com todas as frequências curativas. Então na hora que a gente leva as consciências para lá, o trabalho fica muito rápido. Então é bem tranquilo. Por exemplo, quando eu faço autocaptação que eu faço sozinha, eu não consigo fazer mais de 30 minutos. Né? Em 30 minutos eu faço 3, 4 captações e super profundo. Em grupo demora um pouco mais, porque tem mais pessoas, aquela coisa toda. Na dupla também, a gente faz atendimento de 1 hora, no máximo 1h30, e a gente traz bastante processo dentro Que da ele fica captação. muito direcionado, né? A energia. Roberta, como eu coloco o nome? Não entendi. Pode ser através do meu Insta, Clautause, ou pelo Insta da Cris, atenda o que é, Cris? Atenda.Cris Yoshida. Atenda.Cris Yoshida. Num desses dois, tá o primeiro post lá, falando sobre esta live. Você vai lá, curte e comenta, tá? Marca alguém lá. Ema, eu tô com o meu pequeno, vou entrar, mostrar o sorteio e já saio, tudo bem? Perfeito, aqui é gente da gente, né? É mãe, é isso aí. É Deixa cachorro eu que late, responder né, a Cris? pergunta da Evelyn. Ela falou assim: ó, você escolhe o campo ou nós apresentamos a situação? O que acontece é assim: o cliente ele vai chegar com uma demanda, com uma questão dele que ele quer olhar. E aí a gente vai fazer a leitura do campo dele, né? Não tem como a gente escolher o campo, a gente vai olhar o campo que é apresentado a partir daquela demanda que o cliente trouxe. O mais legal na captação, né? Eu não falei isso, acho que é legal até falar, a gente nem precisa abrir uma captação com tema. Porque como é energético e tá ali no campo da pessoa, mesmo que a pessoa não fale para você qual que é o tema que ela quer olhar, né? A partir do momento que você abre a captação, ela fala: nossa, fez muito sentido isso que você trouxe com a situação que eu estou passando agora. Porque está no campo dela, né? A gente, enquanto captador, facilitador, a gente faz a leitura daquele campo, né? A gente entra no campo da pessoa, lê, não só lê, e trata, né? Tudo aquilo que a gente encontrou que está em desarmonia. Ok. Ema, bora, vamos entrar e fazer esse sorteio? Cadê você? Vai ter que pedir o Ema, manda a solicitação aí. A Cris já sabe como funciona. A Cris já sabe. Ou se você, eu não sei, quer dizer, eu vou ter que aprender, vou entrar, ok, amor. Já mandou, Clau? Já aceitei. Show. Foi. Ai, que linda. Seja bem-vinda. É uma Deixa eu linda. ver a câmera aqui para vocês verem a tela do meu computador. Ó, tá bonitinho aqui a publicação da live. Vou abrir aqui
já vai fazer sorteio. A pessoa tem que estar online, né? Tá online. A gente vai pedir aí pro ser humaninho que for sorteado. Se apresentar. Ó, tá indo. Lembrando que você está participando, né, Emma? Primorgana. Pri. @Primorgana. Tá aí, Pri? Eu vi que ela estava marcando um monte de gente, que veio um monte de notificação aqui. Eu não sei se ela tá lá. Ah, ela tá assim, ó. Tá aqui, vai entrar. Ela já acho que já pediu. Pede para participar, Pri. Já pediu. Já? Não. Aí, Outras participações ali. vou sair aqui já. Tá Obrigada, viu, lindona? Gratidão. Obrigada, Emma. Tchau, gente. Gente, Tchau. a Emma trabalha com designer, com mídias, tá? Quem olha o Instagram da Clau e gosta lá, só entrar em contato com a Emma. Pri, aceitar. Vamos ver. Oi, amada. Oi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? E eu posso contar um segredo? Claro. Eu falei com a Pri já faz uns diazinhos, né? E hoje a Pri a gente não se conhece pessoalmente. E hoje ela me mandou uma mensagem. Eu preciso constelar, preciso fazer uma constelação, mas eu preciso com urgência. Tipo, né? Tipo, pra ontem. Uhum. Eu disse, tá bom, amada, vamos, né? Mas eu só consegui encaixar ela pra segunda, eu acho. E aí, e olha só, olha o que o campo te presenteia com uma, né? Uma vivência dessa. Que Bem lindo, amor. feliz. Obrigada, viu? Que lindo. Seja bem-vinda. Obrigada. Pri, tudo bem? Tudo, aham. Qual que seria uma questão assim que você gostaria de colocar para a gente observar, para a gente fazer essa leitura do teu campo? É que nem eu tinha comentado ali nas perguntas, né? Tem coisas que me deixam com muita raiva, eu sinto muita raiva em excesso, assuntos que coisas que às vezes eu olho para que tudo isso, né? Que desnecessário, não precisava disso. Racionalmente a gente entende, né? Mas Uhum. emocionalmente não consegue mudar. Ele foge assim do controle às vezes. Às vezes eu tento me controlar, mas não dá. Tá bem. E isso acontece com bastante frequência? Uhum. Ultimamente tem me assustado, assim. Tanto que eu falei pra Clau hoje, pelo amor de Deus, eu preciso, porque já tá fugindo do meu controle, já. Eu não consigo mais controlar, sabe? Uhum. Então tá bem. A gente vai olhar para essa questão e eu vou pedir para o pessoal que está assistindo desligar, né, qualquer tipo de julgamento, porque a gente não pode tirar pedra em ninguém, porque a gente também tem os nossos perrengues, né? Então desliga o botãozinho do julgamento. Se puder, envia todo o seu amor, porque senão a gente entra num campo muito grande, com muita energia. Só envia amor. Imagina, intenciona que está enviando luz pra gente, que isso aí vai potencializar bastante, tá bem? Pri, eu vou pedir para você procurar um lugar reservado, tranquilo, onde você não seja interrompida, tá? Pra gente não dispersar a energia do campo. Não vai ser um atendimento completo, mas a gente vai olhar para essa questão aí com muito amor. A gente vai ver o que tem no teu campo, tá? Olha lá, a Sandra tá. Oi, Clau. Oi, Lise. Oi, Sandra, linda. Então, vamos lá. Eu vou pedir para todos, inclusive as pessoas que estão nos assistindo, que se sentem confortavelmente. Se for possível, coloque os pés no chão, as costas apoiadas no encosto da cadeira. E se for confortável também, fecha os olhos e respira, calma e profundamente. Enche o pulmão de ar, segura um pouquinho e solta. Vai se aquietando, a Pri também. Respira. Presta atenção na respiração. Presta atenção na temperatura do ar que está entrando, na temperatura que está saindo. Qual que é o caminho do oxigênio
Percebe o oxigênio entrando, saindo. E vai respirando. E assim que você respira, eu te convido para se conectar com o teu corpo. Como se nesse momento você abrisse o teu olhar para dentro de você. E ao invés de olhar para fora, você vai olhar para dentro. E com o olhar para dentro, você vai fazendo um escaneamento em todo o teu corpo. Começando do topo da cabeça, você vai olhando para a tua cabeça, para dentro do cérebro também. Como se agora ampliasse a tua visão e você tivesse uma visão de raio-x. Você consegue ver o cérebro, o sangue pulsando, você consegue ver os seus olhos, todas as conexões nervosas, consegue ver os seus ossos da face, os músculos, a pele. Vai observando. A gente vai descendo pelo pescoço. Você consegue também observar toda a estrutura do pescoço, todos os ossos. Vai descendo pelos ombros, vai observando seus braços, o antebraço, as mãos. Leva atenção pro teu peito, observa a tua respiração. Olha pro teu pulmão, olha pro coração. Vai olhando para todos os seus órgãos internos. Vai descendo, observa as suas pernas, todos os músculos que compõem a perna, os ossos, os tecidos. E chega até os pés. E nesse momento, Pri, eu vou perguntar para você, que parte do teu corpo que te chamou a atenção? Foi o meu rim. Ok. O que acontece quando você se conectou com esse seu rim? Quando ele te chamou a atenção, o que veio para você? De todas as partes, assim, essa foi a que ele mais me chamava a atenção de todos os órgãos. Ele sempre focava para lá, ia descendo, ou ainda quando a gente estava aqui no início, ele estava ligando para lá, sabe? Talvez porque recentemente também eu tive um problema e fiquei no hospital por uns dias e ainda estou tratando sobre. Tá bem. Eu vou pedir, Pri, para você falar. Falar não, vou pedir para você pensar, para não ficar aqui gravado na live, né? O teu nome completo, pense forte, o teu nome completo e a tua data de nascimento. E a gente vai abrindo a frequência, tá, Clau? Antes de abrir a frequência, eu vou pedir para a Clau fazer o sinal do ancoramento dela. A gente vai ativando todos os campos de força. Vamos ativando todos os campos de tratamento, as frequências curativas em 1, 2, 3. Agora a gente vai abrir a frequência da Pri, abrindo a frequência em 1, abrindo a frequência em 2, abrindo a frequência em 3, 4, 5, 6, 7. Cláudia, pega no rim. Vai no rim. Vai rastreando. Rastreando 360. Você consegue ver alguma coisa? Ai, mas é além do rim, é a barriga inteira, assim, é um desconforto muito grande. Minha mão completamente suada e um peso muito grande aqui. Isso antes de você abrir o campo já. Tá, já estava conectado. Tá. Eu vou dissociar isso do teu corpo, tá? Eu vou te fazendo umas perguntas, você vai respondendo a primeira coisa que chegar na tua cabeça, tá bom? Vamos dissociando em 1, 2, 3. É homem ou mulher? Mulher. Adulto ou criança? Adulta. Mais velha ou mais jovem? Meia idade. Tá vestida ou tá sem roupa? Tá vestida. Tá claro, tá escuro? Tá claro. Se conecta com ela em 1, 2, 3. O que você sente quando você olha para ela?
Nossa, o dente ringe demais, assim, Apertada. tranca o maxilar total. Uhum. É um peito estufado, assim, sabe? Ai, se acha, se acha, se acha. Uhum. Ela consegue te perceber no campo ou não? Não. Tá bem, então vou jogar uma luz branca cintilante aí em 1, 2, 3. Tá clareando tudo, mostrando a verdade, toda a verdade. Agora ela consegue te ver. O que que acontece? Ela não me olha. Quem que não te olha? Essa mulher. Eu gostaria de ser olhada por ela? O que que você tá esperando dela? Eu quero que ela me olhe. Que ela fique Ela não assim, ódio. quer ficar pertinho dela, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Ela não consegue ver você, sabia? Você vê ela, né? Mas ela não te vê. Olha, eu vou falar outra coisa. Ela nem sabia que você existia. Ela não consegue, mas eu queria. Então fala pra ela, olha pra mim. Fala pra ela. O que que você quer dela? Não quero pedir pra ela me olhar. Eu queria que ela me olhasse. Ela precisa fazer alguma coisa pra você? O que que sente aí? O que que você precisa dela? Quando você fala isso, daí eu me sinto bem, tipo, de ela ter que fazer alguma coisa pra mim. Hum, você quer que Daí, ela te tipo, sirva? daí já passa todo aquele nervoso. Faça um mal-estar. Daí eu já acho bem legal. E ela às vezes te atende? Nunca. Nunca? Mas agora eu vou te contar uma coisa. Você já reparou que ela fica com raiva? Ela não fica com raiva, ela fica, é isso que me dá raiva, porque ela é assim, plena. Ah, ela é calma, tranquila? É, ela é tipo assim, ela nem me olha, ela é tipo assim, plena. Eu sou uma mosca. Uhum. Vou te contar uma coisa agora. Você sabia que essa vida que você tá aí já acabou? Você sabia que você já morreu? Não sabia? Então eu vou acelerar você um pouquinho, eu vou mostrar pra você o dia do seu desencarne. Vai lá, vai. Olha lá, olha o teu corpo lá. Tá vendo? Tá vendo teu corpo? O corpo morre, né? A gente não. Consegue perceber isso? E essa mulher aí, que você quer que ela te olhe, Eu já sei. você tá vendo a cena? Eu fui atropelada. Mas ó, já passou, viu? Você não precisa sofrer, não. Ela estava dirigindo. Ela que me matou. Ela tava dirigindo e ela te matou. Então foi um acidente. Você acha que ela fez Eu de tô na propósito? frente do carro. Tá muito ruim. Ok, eu Eu não vou tirar consigo você daí, levantar. tá? Eu vou tirar você daí. Em 1, 2, 3. Ó, tô te envolvendo inteira agora com uma luz verde dos pés à cabeça. Essa luz ela vai recuperando qualquer parte do teu corpo que esteja ferida, vai restaurando, recuperando. Isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Já passou, tá? Isso aí já acabou. Calor. Como é que você tá aí? Calma. Agora eu tô melhor. Tá melhor? Se envolve inteira nessa luz verde. É uma luz verde brilhante. E ela vai entrando em cada pedacinho do teu corpo aí, restaurando tudo que precisa restaurar, tá?
Recebe também o meu amor aí. Por poder agora te dar lucidez para você sair desse lugar que está te trazendo tanta dor e sofrimento. Ela não teve culpa. Ela não teve culpa, né? Foi um acidente, não foi? Uhum. Eu vou abrir uma tela mental aí para você e eu vou te mostrar o lugar onde você deveria estar nesse momento e você está aqui perdendo seu tempo. Olha o lugar para onde você vai, para onde você deveria ir. Você tá vendo? Lá é tudo tão leve. Branco. É branco, é suave. Você vai aprender tanta coisa lá. Você vai Tem ajudar flor. tanta gente também. Que eu sei que você tem tanta coisa para entregar. Não é verdade? Agora olha para essa mulher aí que você queria uma vingança, né? Talvez. O que você queria dela? Eu queria que ela me olhasse porque... Talvez porque eu achei que ela não me viu, sabe? Uhum. Mas agora eu vi que ela não viu. Ela não viu mesmo. Não foi de propósito. E o que você sente por ela agora? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, meu bem, Mas eu quero ir para esse lugar. é isso que eu ia te Eu quero, convidar para eu fazer. quero ficar. Eu quero ficar aqui, eu já não quero nem voltar. Tá bom. Olha só, olha ao teu redor e vê se tem alguém aí que veio te buscar, que vai te conduzir até lá. Se não tiver Tem um ninguém, a gente arruma senhor. um Tem um transporte. senhor. Tem? Você conhece ele? Aham. Você confia nele? Muito. Ele é meu avô. Ah, então dá a mão pro teu avô e agradeça a ele por ele ter vindo te resgatar. E aproveita essa oportunidade, tá? Segue na luz. Gratidão. Vai sim. Eu vou enviar, vou ajudar com o meu magnetismo aqui para te ajudar nesse encaminhamento, tá bem? Segue com o avô, vai na paz, encaminhando no amor, encaminhando na luz, na autossegurança, completamente encaminhado em 1, 2, 3. Respira, Clau. Como é que você tá aí? Tá leve? Então vou fechar, tá? Vamos fechar. Vou fechar todas as frequências que foram abertas, fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou passando no bolsão para recolher toda e qualquer energia que tenha sido drenada, plasmada, recolhendo tudo, fechando o bolsão e encaminhando também para algum laboratório da luz para os devidos tratamentos. Vamos agradecer também aos nossos mentores pessoais, ao mentor da Pri, para a gente ter conseguido acessar essa consciência aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Pri, talvez você não tenha entendido nada. Você falou, meu Deus do céu, que loucura é essa? Ou talvez você tenha entendido, não sei. Não entendi muita coisa mesmo. Se fosse algo que você tivesse feito nessa vida, você fala, não, realmente, eu tive um acidente, alguma pessoa perdeu a vida, você ia entender. Mas como de repente não é algo dessa vida, é algo de outras vidas, você não consegue entender, só fica a frequência, né? Então, no caso, por exemplo, o que eu percebi? A Clau pode até... Ah lá, a irmã, arrepiei. A Clau pode até falar, porque foi ela que sentiu, né? Ela queria que você olhasse para ela. Ela queria que você visse ela. E isso aí pode estar, ó, há séculos atrás de você. Quer falar, Clau? Deixa eu ver se eu consegui me identificar ali contigo, Cris. Ela é acidentada, tá?
Ah, é a Pri que é acidentada? Isso. Era ela que queria que essa outra mulher olhasse para ela. Tinha Então, uma outra mulher no campo? assim, ó, a personalidade da Pri, né? A subpersonalidade dela sofreu um acidente numa outra vida, um acidente de carro, e essa mulher que ela queria a atenção é a pessoa que estava dirigindo esse carro. Então, por isso que ela dizia, você, tipo, eu quero que me veja, porque ela não viu, sabe? Tipo assim, entendeu? Ela não viu e aí ela ficou presa por aquilo, assim, dela não ter visto, sabe? Uhum. E aí quando deu consciência para aquilo, e ela estava presa àquela dor do acidente, assim, ela caiu de lado, sabe? Ficou de lado e ela faleceu naquele mesmo instante. E ela ficou presa a essa dor. Então, era essa necessidade que ela tinha, sabe? Me olhe, me veja, tipo, essa cobrança com essa motorista, né? Que é essa outra causando essa dor. Uau, uau. E isso, ô Pri, a gente pegou a partir da frequência que a Clau que a gente abriu e a Clau já captou um desconforto na barriga. E o rim Sim. tem a função do rim é filtrar, né? Então a gente começa a olhar aqui para filtrar as emoções também, né? Como que você tá lidando com as emoções? Tá de qualquer jeito, tá, né? Tem que começar a filtrar tudo isso com amor. E a dor nas costas, agora que antes de você abrir, né, eu me conecto sempre, eu senti uma dor, assim, uma dor muito forte aqui, ó. E a imagem que eu tenho, eu não consigo, tipo, vamos colocar aqui, o carro, vamos fazer um desenho. Aqui é o carro, e aqui estava deitada, assim, ó, de costas pro paralama, ali sabe, pro farol ali do carro. Aí quando eu vi, tipo, muito essa dor aqui, sabe, pegou, tipo, muito nas costas, assim, ó, essa dor. Mas foi muito lindo, assim, porque na hora já saiu toda aquela dor. Quando teve a consciência de ver aquilo e saber, o lugar é lindo, e se encontrou, era um avô muito fofo, um avô de barba mais baixa, assim. Foi muito Ai, acolhida. que lindo, que lindo, que lindo. O pessoal aqui falou, arrepiei, foi lindo. Pri, quer falar alguma coisa, amada? Estamos aqui para te ouvir. Não? Não, eu tô tentando processar ainda tudo isso. Não precisa não, viu? Solta, solta. O Não campo tente se achar carrega. explicações. O campo se carrega de resolver. Tá bem? Obrigada, viu? E Imagina, obrigada a a gente você por agradece permitir que a gente fizesse essa vivência contigo aqui ao vivo. Gratidão, viu? pela confiança. Obrigada. Obrigada. Um beijo no teu coração. Até assim, baixada, né? a gente falou muito sobre, né, a espiritualidade, da Umbanda e tudo mais, né? E começou isso aqui assim, gente. Não incorporei nada. Só que é minha guia de proteção e aí eu não consigo, sabe? É algo automático, assim, eu vou pro campo, eu vou atender, sei lá, eu tenho que estar com a minha guia de proteção, então, mas não se preocupem que não foi nada além disso, né? Mas até esqueci Mas de avisar antes. é muito sutil também, né? Então, por exemplo, teve uma hora que a personalidade usou os recursos da Clau para se comunicar, né? Então, ela fala a partir da Clau, mas em outro momento a Clau observa como que ela tá, como que tá aquela cena, né? Então, eu acho que essa que é a mágica, que a gente tem essa facilidade de estar transitando, né? Ora ela pode se expressar a partir de mim, ora eu vou lá e observo como que tá tudo isso, né? É muito É lindo. lindo, Cris, é lindo, né? Acho que completa a gente, assim, é muito lindo, né? E é o nosso dia a dia, né? Pri, alguma dúvida, amor? Não, Tu quer te liberar? Fica à vontade. vou Tá? tentar Toma olhar. uma aguinha, toma uma água. Uma água, reza, se apega com a sua espiritualidade, solta, viu? Não fica segurando não, porque tudo que a gente segura machuca. Vamos trabalhar isso então, né? Agora vamos Bora. ver com outros olhos.
Pri, e olha que interessante, tá? Porque quando a gente vai para o campo, quando a gente faz a captação, né? Ou mesmo a condução, como a Cris, é igual na constelação, a gente fala assim, que quando a gente constela alguém, a gente trabalha na nossa vida. Pri, minha primeira crise renal foi com 13 anos de idade. E aí você vai representar o quê? Os rins, né? Tipo, é muito. Essa conexão é incrível, né? É maravilhoso. Quem passou aqui pela sala essa semana, que tá por aí, me viu com uma jarra, tomando água, gente. Vamos dar conta dos rins, tomando água, né? Então não é por nada que tá aqui a Clau fazendo uma captação de rins. É sobre isso. Gente, alguma dúvida? Vamos liberar a Cris, vamos ver como é que vocês estão aqui. Se alguém tem alguma coisa aqui, vamos ver. Incrível, que emocionante. Muito forte a experiência, lindo esse movimento. Eu acho que é isso. Lindo demais, gratidão, Cão. Tudo está certo como está. É isso aí, Selma. Gente, então assim, não vamos nos estender demais, né? Já 10 para as 9, todo mundo aqui tem, né? Incrível, Dani, sua linda. Quero agradecer a todos vocês que prestigiaram a live, que entraram aqui, que trouxeram esse carinho, essas palavras que faz a gente sair da zona de conforto, né, Cris? E colocar a cara, né? Saber que a gente tem esse propósito de vida de auxiliar. E obrigada, Pri, pela confiança também. E eu deixo, né? Encerro, gente, com o meu carinho a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, aproveite o conhecimento dessa menina, Clau. É isso aí mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm meu contato, né? Tem o Insta ali, tem o telefone, tem o WhatsApp. Ficou alguma coisa? Tem o contato da Cris também. Clau, quero participar dessa experiência. Bora lá. Vamos trabalhar tudo isso. Cris, deixo a palavra com você. Eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que ficaram com a gente até agora, né? Eu honro o tempo de vocês e eu, assim, espero de coração que tenha sido precioso, que tenha sido contribuição, né? Nem que seja um tiquinho, assim, mas que tenha sido contribuição aí para despertar alguma ideia, ter algum insight e te movimentar aí nesse caminho de autoconhecimento e cura, né? Porque a gente só cura a gente mesmo. O que a gente trouxe aqui hoje foi só uma amostrinha, né? Só um pedacinho. Tem muita coisa pra gente falar, né, Clau? Tem muita coisa pra gente explicar, pra gente falar. E tem muita coisa pra gente trabalhar, né? Então, faço as palavras da Clau as minhas, né? Se vocês tiverem dúvida, pode acessar, pode perguntar. E bora lá fazer mais live. Isso mesmo, né? Bora lá fazer mais live para trazer esse conhecimento. Gratidão, viu, pessoal? Gratidão mesmo, do fundo do coração. Gratidão, Clau. Muita luz para você, Gratidão, viu? Todos vocês. Um beijo. Um beijo no coração. Tchau, meninas. Agora obrigada. A gente que agradece, meu amor. Até segunda, né? Até segunda. Agora eu vou tentar sair daqui, tá? Vou tentar. Isso. Tá bom, é só você fechar lá no xizinho, tá? Tchau, meninas. Obrigada. Um beijo. Tchau.